Eu quero que você entenda que nós precisamos ter um grande cuidado com as pequenas coisas. Diga para o irmão: cuidado com as pequenas perdas. Cuidado com as pequenas perdas. Ok? Nós precisamos ter cuidado com as pequenas perdas. São com as pequenas coisas. Às vezes é algo insignificante, né? Aquela ideia, não tem nada a ver. Isso aqui é algo, não tem valor. E você vai perdendo algo que não tem valor hoje, vai perdendo depois da manhã, e assim vai. E quando você vê, meu irmão, a perda é muito grande. Toda grande perda começa com as pequenas perdas. Escute isso. Todas as grandes perdas começaram com as pequenas perdas. Na vida, perdemos algumas coisas. Quem já perdeu alguma coisa aqui? Já perdeu alguma coisa na vida? Já perdeu? Tem gente que esquece coisas, tem facilidade de perder. Tem gente que perde chave. Você conhece alguém que perde chave? Perde chave, irmão. Tem gente que perde guarda-chuva na igreja. Vem para a igreja, está chovendo. Aí coloca o guarda-chuva ali. Esquece, vai embora e deixa o guarda-chuva. Imagina isso na rua. Você vai num lugar, numa loja, saiu de casa chovendo. Aí você entrou numa loja. Aí está vendo alguma coisa, bota o guarda-chuva em cima do balcão. Você vai embora e esquece. Já aconteceu isso com alguém aqui? De esquecer? Tem pessoas que esquecem documento. Perde carteira. Uma vez, gente. Uma vez eu vim de São Gonçalo para cá. Eu estava construindo uma casa em Vila Tu. Eu tinha uma loja de material de construção em São Gonçalo, num bairro chamado Coelho. Bom, um bairro bom, chique, né? Coelho, gente. E eu vinha para cá para efetuar pagamento. Eu tinha uma carteira desse tamanho assim, uma carteira que colocava cheque de cliente ali, eu colocava carteira, e novo assim, 18, 19 anos, né? Rapaz, o cara contar com 18, 19 anos, vê muito dinheiro na frente dele e fica doido. É verdade. Aí eu colocava andava com aquele bolo, igual um tolo. Onde que eu ia, levava aquela carteira com cheque de cliente que eu recebia, né? Levava. Aí chegava lá, pagava. Meu irmão, eu peguei a carteira e coloquei em cima. Fui pagar o pedreiro. A carteira coloquei em cima do carro que eu tinha, uma caravana arrumada. Coisa top mesmo. Na época, meu irmão, caravana. Meu irmão, há 25 anos atrás, uma caravana era top, filho. Carreta. Aí eu botei em cima assim. E comecei a conversar. E conversa vai, conversa vem. Eu entrei no carro e vim embora. Isso lá em Vila Tu. Quem conhece Vila Tu aqui, né, em Saquarema, na época não tinha asfalto, era a estrada de chão. Eu andei mais ou menos 6 quilômetros. Em Bom Sucesso tem uma pontezinha. Quem conhece Bom Sucesso, tem um rapaz que vende fruta, né? Tá sempre ali. Você vai passar por ali, você vai ver na subidinha tem Bom Sucesso, tem um rapaz que vende fruta ali muito tempo ali, tá ali vendendo. Meu irmão, ali naquela ponte a carteira cai. Olha que andou mais ou menos 6 quilômetros com a carteira em cima. E a carteira caiu no asfalto. Eu não tô nem aí. Vi nada. Quando eu chego em São Gonçalo, terra boa que manda leite e mel, eu cheguei em São Gonçalo, meu irmão, tô muito bem em casa. Tá? Daqui a pouco, né, eu não tinha telefone, mas alguns clientes tinham telefone. Eu só tinha telefone da loja. Na época o celular estava... Quem tinha celular, só uma turma arrumada. Então, meu irmão, um senhor com caráter, né, valioso, viu a carteira no chão. Ele tinha uma empresa de radiador em Niterói. Ele veio atrás, viu quando a carteira caiu, ele parou, pegou a carteira, ele abriu, viu o telefone que estava atrás do cheque de cliente e ligou para um desses clientes quando chegou em casa. E um desses clientes foi na minha casa e falou assim: olha aqui, olha, um senhor deixou
mandou passar para você esse telefone, né? Você perdeu a carteira. Aí eu fui procurar a carteira. Cadê a carteira? Descobri que eu perdi a carteira. Meu irmão, tinha muito dinheiro ali dentro. Na época você não escrevia 1000, você escrevia milhões. Era assim, 2 milhões. Quem pegou a época do cruzado novo aqui, da URV, quem pegou essa época aqui? Né? É essa época antes do real. Você fazia assim, 2 milhões. Aí você pensa que 2 milhões era muito dinheiro, não era muito não. Meu irmão, eu fui no outro dia, na segunda-feira eu fui para lá na empresa do Senhor, e cheguei lá e ele falou assim: olha, tá aqui, ó, a tua carteira. Aí me deu alguns conselhos, me deu uma instrução. Ele disse: ó, não faz mais isso não. Você não pode sair por aí levando a sua carteira com cheque de cliente, você está errado. Eu sou comerciante há mais de 40 anos. Aí me deu um imã para me colocar, juntar. Me deu uma opção de orientação, experiência. Eu com 18 anos, sem experiência nenhuma, achando que a gente sabe tudo, a gente não sabe nada. Meu irmão, aquela perda ali ia produzir um resultado muito negativo na minha vida. Graças a Deus que Deus colocou uma pessoa honesta. Ele poderia levar o cheque. Outro erro meu, eu não fazer relação de quem era o nome das pessoas. Eu vou descobrir qual o cheque estaria ali. Ele poderia gastar o dinheiro, mas Deus usou uma pessoa honesta e não era evangélica. Caráter, meu irmão, é a marca de qualquer homem. Eu perdi, mas achei. Mas esqueci de colocar. Quantas coisas você no seu dia a dia você vai esquecendo, uma coisa aqui, outra coisa ali, né? Algo que você fazia no seu dia a dia, você deixa de fazer. Esse dia que eu estava viajando, eu tenho um costume, eu faço isso há muito tempo. Não é coisa simples. A Cláudia bota, né? A gente está num hotel, num restaurante, a Cláudia coloca primeiro da Ana e eu fico atrás da Cláudia, esperando ela colocar da Ana, porque nós colocamos o almoço ou o jantar junto. E um dia desse aí, primeiro dia, eu fui, botei o meu e fui para a mesa e sentei. Veio aquela voz aqui: por que você não esperou a tua esposa? Aí já estava com o prato na mesa, estava comendo, e a Cláudia veio com o prato da Ana, colocou e voltou para pegar. Eu fiquei assim, rapaz. No outro dia, eu corrigi isso. Cláudia, coloca aí que vou esperar. Não pode colocar, não, vou esperar você. Ela andava, eu andava atrás dela. Não, eu estou vendo o que tem. Levantar para ver o que tem. Meu irmão, você sabe o que é isso? Você vai, aquilo que é algo natural para você, normal, que você vive aquilo ali, e de repente você deixa de fazer essas coisas. Eu corrigi rapidamente o meu erro. Talvez para você não seja o erro, mas para mim sim, que eu já faço isso há anos e não abro mão. Porque você vai perdendo algo hoje, amanhã você vai perdendo algo, mais alguma coisa, e quando você vê, aquele cuidado, aquele amor que você tinha, vai perdendo. Talvez para você é aquele que tem bobeira. Eu gosto de pegar comida. Tem gente que quando recebe o prato na comida, a esposa coloca. Quando a esposa vai sentar, o cara já acabou de comer, já levantou. Eu não faço isso. Eu espero. São coisas que vai construindo, são coisas simples que fazem uma diferença. Eu chamei logo a minha atenção: opa, tá errado. Amanhã eu vou ficar. Café, Cláudia botava para Ana e eu ficava lá esperando a Cláudia. E a gente colocava, isso é legal, gente. Cláudia, come isso, come um pouquinho mais. É ou não é? Meu amor, leva isso aqui é gostoso. Às vezes você quer que as pessoas comam aquilo que você gosta, né? Aquilo que é bom para você, você quer que todo mundo também tenha o mesmo paladar que você tem. E a gente fica assim, coloca aí. E às vezes o prato dela vem um pouco mais vazio, o meu vem um pouco mais equilibrado. Aí ela vai e bota, não, bota aí mais um pedaço de carne no teu, lá eu pego. É legal isso, gente. São coisas simples, mas que faz a diferença. Eu corrigi, porque eu preciso ter cuidado com as pequenas coisas. O que esse texto fala pra gente aqui?
de um homem que tinha 100 ovelhas. Uma ele perdeu. E diz o texto que ele deixa as 99 ovelhas e vai atrás de uma ovelha. Se você analisar 100 menos uma, qual é a perda que tem aí, gente? De quantos por cento? De quantos por cento? 1%. Ele perdeu 1%. O que o texto ensina? Que ele vai atrás, ele deixa as 99, ele poderia ir embora. Não vou atrás dessa ovelha não, é algo insignificante, é uma ovelha só, para que correr atrás? Não vale a pena. Talvez esteja machucada, vai me dar trabalho, vai me atrapalhar. Mas ele deixa as 99, ele vai atrás da uma que estava perdida, e ele pega com todo cuidado, coloca no ombro e traz essa. Era 1%, mas 1% fazia a diferença. Aí o outro texto aqui mostra, da qual eu quero trabalhar com vocês aqui, a segunda ilustração no texto aqui fala de uma mulher que perdeu uma dracma. O que é uma dracma? É uma moeda grega que tinha um valor muito grande. A Bíblia fala que ela tinha quantas dracmas? 10 dracmas. Ela perdeu uma dracma. Ela vai em busca dessa uma dracma. Agora você pega 10 menos 1. Quantos por cento tem aí? 10%. Já mudou. Primeira ilustração que Jesus trouxe fala de 1%. Na segunda ilustração fala de 10%. Uma perda de 10%. Olha aí. Primeiro o homem perdeu 1%, mas ele vai em busca daquele 1%, porque ele valorizou 1% da sua perda. Agora outra pessoa perde uma dracma, uma mulher, uma moeda. Havia um valor para ela. E o texto fala que ela vai atrás, ela vai em busca, ela vai procurando aquela dracma até achar. Uma perda de 10%, mas ela vai e busca e acha aquela dracma. Se você analisar a terceira ilustração do capítulo 15, fala do filho pródigo. Quantos filhos, nós não lemos o texto, mas você entende. Quantos filhos o fazendeiro tinha? Quantos filhos? 2 filhos. E ele perdeu o quê? Um filho. Um filho saiu de casa. 2 filhos. Se você perde um, qual é a porcentagem da perda? Ele perdeu 50%. Você está entendendo? Começa perdendo pouco, 1%, 10%. Daqui a pouco está perdendo quanto? 50%. E assim vai. Assim vai. Por isso que nós precisamos ter o cuidado com as pequenas perdas. A gente não pode abrir mão disso. Elas podem se tornar grandes. As pequenas perdas podem tornar grandes perdas na vida, se a gente não abrir os olhos, se a gente não despertar. Então cuidado, diga para o teu irmão do outro lado, cuidado com as pequenas perdas. Elas podem se tornar grandes. As perdas têm valor. Eu quero que você entenda, meu amado, que as perdas têm valor. E às vezes você vai entender isso mais à frente. Você perde hoje, acha que não tem nada a ver, mas amanhã você vai ver que o resultado daquilo que você perdeu lá atrás. Se a gente não valorizar as pequenas perdas, nós vamos perder coisas grandes na nossa vida. As grandes perdas começam pelas pequenas perdas. As grandes empresas que perdem o seu capital começou com pequenas perdas. Não foram com coisas grandes. Começam a perder uma coisa aqui, outra coisa ali, e quando vê o resultado final, é a quebra. Por isso que nós temos que ter cuidado com as pequenas perdas. Às vezes as pessoas não valorizam nem uma moeda de 10 centavos. Mas se você estiver no banco, pagando um boleto, que é 1.010 centavos, talvez o atendente ali, o caixa, não receba. São coisas tão simples, mas que fazem a diferença.
E a gente às vezes despreza as pequenas coisas. A Bíblia fala que nós não devemos desprezar as pequenas coisas. Zacarias relata isso. O problema do pequeno erro é que ele não fica pequeno. Escute isso bem. O problema do pequeno erro é que ele não fica pequeno. Você vai errando hoje, você vai errando amanhã, depois da manhã, o resultado, a soma disso tudo é um grande prejuízo na vida. Por isso que essa mulher do texto aqui, ela vai em busca da dracma perdida. Pais que não conversam mais com os filhos hoje, lá atrás conversava com seus filhos, e de repente, por causa da correria da vida, dos afazeres da vida, deixa de dar atenção ao filho, deixa de conversar com o filho, e sempre tem uma historinha, sempre tem uma desculpa. Não, é porque eu estou trabalhando muito, é porque não tem mais tempo. O ser humano é especialista em contar historinha. Tem sempre uma justificativa, tem sempre, uma ilustração em relação por que não está vivendo assim. E às vezes as pessoas falam, e nós temos que nos libertar disso. Não tem nada a ver, gente. Esse negócio de não tem nada a ver está destruindo pessoas. Um drogado, ele começa com um pequeno, é baseado que fala, né? Um pequeno baseado. Ele começa coisa pequena. Um alcoólatra, ele começa com um pequeno copo, ou melhor, um dedinho só. Bota só um dedinho para mim beber. É um dedinho só. Esse dedinho vai levar ele a ser um viciado. São pequenas coisas que as pessoas não tem nada a ver. Pais que pegam, canso de ver isso aí, você vê aí fora. Você vê, não, bebe um pouquinho, meu filho, para ver. Depois está chorando porque o filho está embriagado. São pequenas coisas que as pessoas vão deixando passar. Não tem nada a ver. Gente, nós temos que nos libertar desse negócio que não tem nada a ver. Você dava atenção ao teu filho, hoje você não dá mais atenção a ele. Aí os colegas lá de fora vão se aproximar dele. Daqui a pouco ele não quer mais nem conversar com você. São pequenas coisas que a gente vai deixando de lado, abandonando. Marido que começa a tratar a esposa com ignorância, coisa simples. E começa, antes era meu bem para cá, meu bem para lá, daqui a pouco é ignorância. São coisas, se a gente não corrigir as pequenas coisas, a gente vai ter perdas maiores na nossa vida. Por isso que eu corrigi a minha rota e voltei atrás e falei, não, eu vou estar do lado da Cláudia, eu vou lá, brincando com ela, carregando o prato, vamos comer junto. Ela acaba primeiro do que eu como muito devagar. Porque eu entendo que você tem que saborear a comida. Tem gente que engole a comida. Comida é para saborear. Diga para o teu irmão, comida é para saborear. Comida é para você sentir o gosto. Tem gente que não sente o gosto. Você tem que dar várias mastigadas na boca. Isso faz parte do seu digestão alimentar, meu irmão. Você tem que... de boca fechada. Você deve comer de boca fechada. Você nunca deve comer de boca aberta, para todo mundo ver a comida que está na tua boca, gente. Isso é feio. Né, Verônica? Você tem que corrigir. Aí a Cláudia, sabe o que ela faz? Ela espera. Ela não sai da mesa enquanto eu não acabar, para a gente comer um doce junto. São coisas pequenas, mas que produzem um resultado positivo. Você está entendendo? São coisas pequenas, a gente precisa ter um cuidado em relação a isso. O marido começa a tratar mal a esposa, não beija mais a esposa. Beijava tanto no início, de repente acabou o beijo. Não beija mais, não abraça mais a esposa. O amor vai esfriando, gente. O casamento vai se tornando apenas uma obrigação. Você traz a comida, eu faço a comida, você come e assim vai. Você vai perdendo as coisas lindas da vida pelas falhas do dia a dia, das coisas pequenas que você acha que não tem nenhum valor, mas que tem um valor precioso. Outra coisa,
O filho começa com trejeito e o pai não diz nada. Olhe para o teu filho, observa o teu filho. São coisas pequenas, não é criança, não tem nada a ver. Corrija o teu filho, chama ele e conversa. Porque todo homossexual, primeiro ele começou com trejeito, gente. E às vezes as pessoas acham que não tem nada a ver. É criança, mas tem que ser ensinada, tem que ser instruída, tem que ser orientada. Aí você não sabe por que depois. São as pequenas coisas que você não quer enxergar. Fecha os olhos para uma situação dessa, mas à frente tem um resultado. Filho que não beija mais os pais, não abraça mais os seus pais. Aí um dia o pai vai morrer. Aí chega naquele dia, quer dar a porção de beijo. Um corpo que não está mais presente. Ou melhor, uma alma que não está mais presente, só tem um corpo. Meu paizinho, meu querido, quer beijar, quer beijar, quer beijar, quer beijar. Se bobear, beija até na boca do defunto. Por que não beijou antes? Por que não abraçou antes? Por que não disse para o pai, eu te amo, pai? Mãe, eu te amo. Vai esperar morrer para falar? Já era. São pequenas coisas no dia a dia que a gente vai deixando de lado. Não está nem aí, não tem nem aí. Coisa simples, a pessoa tira a aliança porque foi lavar alguma coisa. Tirou a aliança. Deixa eu colocar a minha aqui para não perder. Tirou a aliança. Aí, e guardou a aliança, nunca mais usou a aliança. Não, eu vou comprar outra aliança porque está apertada no meu dedo. Porque quando casou o dedinho era fino. O tempo passou, o dedo engrossou. Aí não cabe mais, tem que cortar. Aí não usa mais aliança, coisa simples. Que tem de gente escondendo a mão agora, gente. São coisas pequenas, gente, mas que tem um valor e a gente vai deixando passar. As esposas que não tratam mais o marido bem, já trata com o marido com ignorância, o marido também trata, e assim vai, trocas de entre tapas e beijos. Lembra aquela música? E trata dessa maneira. O que você espera no resultado? O que você espera no resultado? Qual vai ser o resultado de tudo isso? A perda de um casamento. E as pessoas não estão nem aí, gente. As coisas, o resultado vem, porque aquilo que você vai semeando, você vai ter uma colheita. O que você vai semeando no seu dia a dia, você vai ter uma colheita. E a Bíblia ensina. Começou com 1%, 10%, 50%. Aonde vai chegar? São as perdas. Pessoas que perderam o temor de Deus. Literalmente perderam o temor de Deus. O temor de Deus é você, não é você ter medo de Deus, é você não querer pecar na vida. Não quero mais pecar. Temor é você não pecar, é você reverenciar Deus como teu Senhor, e você submete a Ele em obediência. Você não quer mais pecar. Quando você tem um temor, você está dizendo, eu não quero mais pecar. Mas tem gente que perdeu, pecou ali. O pecado já se tornou algo natural, prático na vida. Às vezes as pessoas estão tendo dentro da igreja, mas se tornou algo natural. Um pecado aqui, outro pecado ali, não tem mais arrependimento, e acha que tudo é natural, e ainda diz assim, Deus me entende. E não é bem assim, querido. O resultado pode ser a perda da sua salvação. E a gente não pode brincar.